Então vamos lá, boa noite aí a todos. A gente vai. Hoje é quinta, né? A gente vai ler esse livro aí que os irmãos estão acompanhando, que é Pra Que Te Vá Bem, se eu não me engano, e o assunto dessa quinta é o que fazer quando erramos. Eu vou ler aqui, Para Que Te Vá Bem, dá o colocou aí. Eu vou ler aqui, se os irmãos tiverem alguma coisa para falar, só é sinalizar aí ou me interromper. Vou escrever no chat, os irmãos também vão ajudando aí, que eu vou abrir a tela inteira aqui para mim poder ler, que eu estou no celular. E eu não vou poder saber se estão perguntando alguma coisa no chat, mas os irmãos vão ajudando aí. O que fazer quando erramos? É importante reconhecer a seriedade do pecado aos olhos de um Deus santo. A graça não diminui o padrão de Deus, longe disso. De fato, são aqueles que buscam obter aceitação diante de Deus pelas obras ou guardando a lei, que tentam inventar desculpas ou limitar o alcance da lei. Nota do autor. Como vemos no caso do intérprete da lei na parábola do bom samaritano. Lucas 10, 29, daqui a pouco a gente pode ver esse versículo. É somente no Evangelho da Graça de Deus que temos a revelação completa da justiça divina. Não há absolvição do pecado. Devemos julgar o pecado como Deus o vê. Uma vez que o pecado é reconhecido sob essa luz, começamos a ver algo do seu horror. O verdadeiro arrependimento é tomar o lado de Deus contra si mesmo. Se eu realmente reconheço que Cristo sofreu por mim na cruz, isso não me deixará indiferente ao pecado. No entanto, eu vejo minha libertação lá. Pelo contrário, isso me dará uma ternura maior de espírito e de sentimento. Eu vou dar uma pausazinha aqui, tá? Pedido para voltar aí de novo, só para a gente. Eu queria entender esse ponto aqui de Lucas 10, 29, que ele fala: a graça não diminui o padrão de Deus, longe disso. De fato, são aqueles que buscam obter aceitação diante de Deus pelas obras, ou guardando a lei, que tentam inventar desculpas ou limitar o alcance da lei, como vemos no caso do intérprete da lei na parábola do bom samaritano. Lucas 10, 29. Quer abrir? Dá para a gente ler? 10, 29. Lucas 10, 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos. Aqui ele vai contar a parábola, né? Mas o ponto que o irmão quer tocar ali é a autojustificação, né? É a gente tentando passar pano em nossa falha, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele está querendo dizer lá no texto. Agora a gente vai para o segundo parágrafo aí. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, é só interromper aqui, viu, irmãos? Erro não é tratado por meio de penitência, promessas renovadas ou por autorrepreensão. Deve haver confissão e abandono das coisas que levaram ao erro. Provérbios 28, 13, abre aspas. Se confessarmos os nossos pecados... Ah, não, aqui é 1 João. Ele vai citar o versículo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo de 1 João 1,9.
O verdadeiro arrependimento se manifestará em um coração quebrantado e contrito, quebrantado por ter desonrado ao Senhor e contrito por causa do erro. Não é o desejo de Deus nos levar ao desânimo, onde tudo é desesperança. Isso é obra de Satanás. Antes é a advocacia do Senhor que nos leva primeiramente ao arrependimento, pela aplicação de sua palavra, e depois, em segundo lugar, a uma condição de verdadeira restauração. Tenha em mente que isto é um processo e não algo pontual. Abre aspas, porque tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O pecado é invariavelmente acompanhado de consequências, e nas coisas morais elas podem ser significativas. Gálatas 6, 7. Quer abrir lá? Depois a gente segue um pouco só para a gente ir recordando esses versículos aí. Opa, só um minuto, peraí. Saiu aqui da tela. Só um minuto. Perdão aqui, moço, não estou conseguindo colocar a tela cheia aqui no compartilhamento aqui, ó. Agora foi. Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. A gente volta lá no texto. Ele fala: o pecado invariavelmente acompanhado de consequências, e nas coisas morais elas podem ser significativas. No entanto, isso não impede a restauração. Pode certamente significar mudança de circunstâncias. Mas se julgarmos o pecado e nos voltarmos totalmente para o Senhor, seremos abençoados. Davi pecou do modo mais abominável. Ele cometeu adultério com Batseba, causou a morte de Urias, o hitita, e por tudo isso uma criança nasceu. No Salmo 51, lemos a oração de Davi de confissão e humilhação. No final, houve bênção. O filho de Batseba, Salomão, sentou-se no trono de Davi. No entanto, o preço que Davi pagou foi alto. Ele perdeu a criança concebida por seu adultério, seu filho Amnon foi morto, Absalão morreu como resultado da insurreição, e finalmente Adonias morreu por sua pretensão ao trono. Então aqui o irmão fala aí das consequências, né, que são inevitáveis quando há, né, uma falha, considerando esse versículo aí de Gálatas 6:7, né? A gente vai colher o que for plantado, né? Nunca, os irmãos costumam falar, né? Nunca vai plantar um milho e nascer um trigo. É sempre o que for plantado que vai ser colhido. Agora, o próximo parágrafo aí.
Quem foi restaurado no Senhor deve ser recebido como tal. 2 Coríntios 2, 6 a 8. Que aqui fala daquele fornicário de 1 Coríntios 5, da restauração dele. Esse versículo de 2 Coríntios, se eu não me engano. As lições profundas que esse indivíduo terá aprendido deixarão uma marca indelével em sua alma. Tal pessoa pode muito bem ser de maior serviço ao Senhor após a queda do que antes, pois a fraqueza que levou ao erro foi reconhecida e julgada. Pedro foi totalmente restaurado ao Senhor e a seus irmãos. Por outro lado, quando alguém cai repetidamente no pecado, especialmente quando é o mesmo pecado, é questionável se a coisa já foi realmente julgada. O arrependimento deve ser acompanhado pela ação. Não são simplesmente palavras. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 6, 7, 16. É um aviso solene, mas verdadeiro. Quando se trata de casamento, seria imprudente e possivelmente não bíblico entrar em um relacionamento com uma pessoa que repetidamente cai em pecado, especialmente quando é de caráter moral ou viciante. Eu vou dar um tempo aqui para que o irmão possa, querendo aí trazer algum comentário, ajudar aí. Se não tiver nenhum comentário, a gente pode seguir aqui esse final aqui, eu acho. Epílogo. O casamento é uma instituição estabelecida por Deus Santo, por um Deus Santo, para a bênção da humanidade. Por não ficar satisfeito com o que Deus deu, o homem redefiniu o relacionamento matrimonial para se adequar à sua própria natureza pecaminosa. Independentemente do que o raciocínio humano possa decidir, se andarmos em obediência à palavra de Deus, as bênçãos que dela provêm são nossas para desfrutarmos. No entanto, não deveríamos ver o casamento simplesmente como algo para o nosso próprio bem e bênção. É uma honra a Deus e traz glória ao seu nome. Abre aspas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Isso deve ser verdade em relação a tudo o que fizermos, e por falar nisso, a todos os relacionamentos em que nos envolvemos, e principalmente naquele entre marido e mulher. Além disso, dentro do relacionamento matrimonial, deve haver uma expressão desse amor e respeito que existe entre Cristo e sua noiva, a Igreja. Infelizmente, muitos casamentos cristãos são baseados em desejos egoístas. Eles não foram concebidos com muita consideração, nem pelas necessidades da outra pessoa, nem para a glória de Deus. A cristandade deve assumir grande parte da culpa pelo colapso do relacionamento matrimonial. No entanto, mesmo nos casamentos mais estranhos, bênção e felicidade ainda são possíveis quando o Senhor realmente se torna o foco do marido e da mulher. Mesmo quando parece haver pouco em comum. Este livreto foi escrito para quem
procura um cônjuge. Embora possa parecer negativo, com muitos avisos e muitos conselhos, este é um passo importante com sérias consequências. Não precisa ser complicado nem frustrante, mas o resultado dependerá da maturidade e da atitude dos envolvidos. Se colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida e aquele que professamos amar em segundo lugar, no caso, o cônjuge, né? Um final feliz estará prestes a ser visto. Abre aspas. E Isaac trouxe-a, Rebeca, para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. Acho que ali já era o finalzinho, né? Alguma consideração aí dos irmãos sobre o assunto ou a pergunta? Ei, consegue me ouvir aí? Não, né? Tá um pouco baixo. Estou ouvindo bem aqui, Dom. Tá ouvindo bem? Pronto, irmãos. Então é isso aí. Vou então dar uma pausa aqui na gravação. Deixa eu ver aqui.